A natureza divina, parte 2. Bom, antes de começar eu vou fazer um adendo, pois no vídeo anterior, a parte 1, eu esqueci de mencionar um detalhe importante, que está em Atos, capítulo 17, versículo 18, o qual vamos analisar agora. Então, abram aí suas Bíblias em Atos, capítulo 17, versículo 18, que diz: Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Então, eu destaquei aqui a palavra deuses, né? É interessante que, olhando lá no grego original, veja aí a palavra, está grifado aí, deuses, né? Em inglês, grego e transliterado para nossas línguas modernas. Veja que a palavra deuses ali parece muito com a palavra demônio, veja, daimonion. É a transliteração da palavra deuses. Isso é bem interessante porque realmente deuses são demônios. Geralmente são demônios mesmo, né? Ou são influências, né? Ideias, né? Que são criadas por demônios. E isso está plenamente de acordo com o que a Bíblia fala nos Salmos, por exemplo, 106, 37, né? Onde fala ali de deuses como demônios. Bom, agora vamos entrar realmente na questão da análise do tetragrama e do alfabeto proto-hebraico. Aqui eu estou exibindo uma imagem, né, do tetragrama, né, mostrando aí como é o tetragrama no proto-hebraico, né, no alfabeto paleo-hebraico, né, que é o hebraico original. Proto vem de primeiro, né, é o primeiro idioma hebraico, o original. Eles escreviam assim com símbolos, né, parecendo hieróglifos, né. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo que eu dei mais detalhes sobre isso e sobre o Aleph Tav, né, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Aqui no tetragrama, veja, nós temos aí Rei, Vav, Rei e Yod, né? São essas quatro letras que compõem aí o tetragrama. Lendo da forma correta, né? Seria ao contrário, seria Yod, Rei, Vav, Rei, né? Querem dizer mão ou braço, furo, prego, mão de novo ou furo, furo ou prego novamente. Então, o Vav também é traduzido como contemplação, contemplem, né? Então, ao ler o tetragrama, a gente vê ali, contemplem a mão de Deus agindo pelo homem, contemplem o braço, a mão de Deus salvando a humanidade, salvando o homem, né? Contemplem o furo, o prego, contemplem a cruz, a salvação. E por isso que os líderes judeus, lá os fariseus, os saduceus, eles quiseram que a placa que estava em cima ali de Jesus, no topo da cruz, fosse retirada, porque eles viram ali no nome de Jesus, Yahushua, tinha lá o tetragrama, né? E com isso, eles viram ali um cumprimento profético, né? O cumprimento da profecia de que o Messias viria, morreria, né? Sofreria e morreria para nos salvar. Por isso eles pediram para que fosse retirado. Veja a cegueira, né, das pessoas a que ponto chegou, né? Eles estavam vendo ali no próprio tetragrama o cumprimento de que Deus tomaria providência para nos salvar, né? E eles estavam ali contemplando, né, o próprio Deus, né, salvando a humanidade, Deus agindo em nosso favor. E mesmo assim, a maioria deles, né, pelo menos, não reconheceram ali o ato, né, de Deus para nossa salvação. Então veja que o próprio tetragrama ele dá testemunho da natureza divina, né, mostrando que Jesus
ele não é um simples anjo, um homem sábio ou um profeta, mas ele é o próprio Filho de Deus, ou Deus agindo, né, o braço de Deus, a mão de Deus agindo para salvar a humanidade. Podemos entender como sendo o próprio Deus salvando a humanidade. E aí entramos então na questão do Aleph Tav, a primeira e última letras do alfabeto hebraico, né? O Aleph tem a semelhança de um touro, né? E o Tav é uma cruz, né? Então, tudo começa com o Aleph, né? Que significa poder, né? O poder de Deus, né? Nos dá origem, nos cria, né? E termina na cruz, na morte de Jesus na cruz, onde nós então somos resgatados do pecado para a salvação. Então tudo começa no Aleph e termina no Tav, né? Eu inclusive vou deixar na descrição aqui o vídeo que eu falei em mais detalhes sobre isso. Então, Aleph, né? O touro, né? Significa poder, força, liderança, e o Tav significa aliança, contrato, marca, sinal. Então, na cruz, Deus firmou ali um contrato, uma aliança, né, conosco, deixou uma marca, um sinal, que é a cruz, de que Ele veio, agiu por nós para nos salvar do pecado e da morte. Isaías 44:6 diz: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Então ali está o Aleph e o Tav em evidência. Então, na verdade, a cruz é muito importante, né? Ao contrário do que algumas religiões aí apregou, tudo termina na cruz, na morte de Jesus, né? Ele criou todas as coisas e ele veio para nos resgatar do pecado e da morte, encerrando um ciclo, né? E iniciando um novo, né? Por meio do seu sacrifício. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, lá diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É justamente isso que mostra ali o Aleph Tav, né? O Aleph significando poder, força, e o Tav, uma aliança, né? Um contrato, uma marca, um sinal que foi estabelecido com todos aqueles, né, que exercem fé em Jesus e no seu sacrifício por nós. Então firmamos na cruz ali, ao exercer fé nele e no sacrifício que ele fez por nós, né? Então nós assinamos um contrato, firmamos uma aliança com ele para a salvação. É muito interessante isso, porque eu mesmo antigamente não dava muito valor a essa questão da cruz, entendia mais como uma questão de idolatria, né? E a gente realmente não deve usar amuletos, né? Nem venerar a cruz, nem nada disso. Mas como símbolo, a cruz como símbolo, como sinal é muito importante, porque o próprio significado do Tav é marca, sinal, aliança, né? Então é uma marca, um sinal de que ali nós obtemos a nossa salvação, é por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E isso explica algumas passagens da Bíblia, como em Gênesis, quando Jacó ele luta ali com um homem, né? Eu vou ler aqui um trecho, né, do relato. Esse homem certamente era Jesus, né? E ao entender o hebraico antigo, a gente passa então a compreender melhor certos relatos da Bíblia, né, desde Gênesis. E o relato diz assim, Gênesis capítulo 32, versículos de 24 a 30, diz assim: entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia.
Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Então veja que Jacó reconheceu ali que viu a Deus face a face. E contudo a Bíblia diz: não é possível um homem ver a Deus e ficar vivo, né? Então ali era Jesus, né? Era Deus, né? Na forma de homem, né? E por isso foi possível Jacó vê-lo, né? E ali Deus estava dando continuidade a uma aliança que ele havia feito com Abraão e sua descendência. Contudo, na cruz, ele firmou uma aliança mais ampla, uma aliança com toda a humanidade. Portanto, o tetragrama e o alfabeto proto-hebraico dão testemunho de que Jesus realmente é Deus, né? Embora haja distinção entre pai e filho, ele é a mão de Deus, né? O braço, a mão de Deus agindo pela humanidade, sendo enviado para morrer por nós na cruz.